Nessa semana, nós lemos a Parashá Shoftim. Um dos ensinamentos importantes que a gente traz nessa Parashá é sobre as guerras que o povo judeu vai travar. E a Torá, ela tem muitas leis. E uma das leis, a Torá, ela dispensa algumas pessoas de ir para a guerra. Por exemplo, pessoas que compraram uma casa, mas não inauguraram, que plantaram um vinhedo, mas ainda não redimiram o vinhedo, uma pessoa que noivou, mas ainda não casou, quer dizer, pessoas que durante a guerra não vão conseguir ter foco. Então, essas pessoas estão dispensadas. Mas tem mais uma dispensa que chama atenção: toda pessoa que tem medo, ela está dispensada da guerra. E a Torá fala para que você não derreta o coração dos seus companheiros da mesma maneira que o teu coração está derretido, está com medo. Fala o Ramban, o Nachmanides, que aqui não é uma opção, não é que a Torá está falando, olha, quem tiver com medo e achar que quer voltar, pode voltar para casa. Não é isso. A Torá está dando uma ordem. Aquele que está com medo deve voltar para sua casa. Por quê? Porque se você não voltar para casa, você vai contaminar as outras pessoas com o teu medo e você está, dessa maneira, enfraquecendo o exército do povo judeu. Então você não pode ficar lá e se você ficar, você está fazendo uma transgressão. O Rav Chaim Shmulevitz, Zecher Tzadik Livracha, ele traz para a gente um ensinamento incrível para a nossa vida, que na verdade isso não se aplica só para os momentos de guerra. Isso se aplica para todas as áreas da nossa vida, o cuidado que a gente tem que ter com a influência que a gente pode causar para as outras pessoas. Sem a gente perceber, a gente pode estar dando maus exemplos, a gente pode estar enfraquecendo pessoas no cumprimento das mitzvot. Por exemplo, uma pessoa que ele está no Beit HaKnesset e ele resolve que no meio da tefilá ele precisa falar alguma coisa importante para o amigo dele, alguma coisa que aconteceu. No meio da tefilá, ele começa a conversar. Quem está assistindo ele vai aprender o quê? Que não tem problema, falar um pouquinho no meio da tefilá, não tem problema nenhum. Ou aquela pessoa que ele sai antes de acabar a tefilá, ele tem até alguma coisa importante, mas ele esquece de avisar para as pessoas. Então, quem está assistindo vai aprender dele que não tem problema sair antes, pular pedaços da tefilá, não tem problema nenhum. Então, o Rav Chaim Shmulevitz, ele está chamando a atenção o quanto nós temos que ser muito cuidadosos com todos os nossos atos. Inclusive, os nossos sábios falam sobre Maritain. Maritain é a pessoa não está fazendo nada de errado, mas ela tem que tomar cuidado para que as pessoas não olhem para ela e pensem que ele está fazendo uma coisa errada. Por exemplo, alguém que tem uma conta numa loja e todo dia ele pega comidas nessa loja e no final do mês ele paga tudo de uma vez só. É importante ele passar pelo caixa e ele falar, olha, anota aí, por favor, que eu peguei isso, isso e isso, para as pessoas que estão lá, elas verem que ele vai pagar a conta, para não parecer que ele entrou na loja, pegou coisas e não vai pagar, mesmo que ele não fez nada de errado. É óbvio que ele vai pagar, mas para as pessoas pode parecer que ele está roubando e isso pode enfraquecer. Se aquela pessoa pode roubar também, por que eu tenho que ser tão honesto? Também em Rosh Hashanah, mais um pouquinho, estamos chegando já em Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah nós somos julgados não só pelos nossos atos, mas também pela maneira como a gente influenciou outras pessoas. Se a gente levou pessoas a crescerem, se a gente se tornou modelos para as pessoas seguirem e melhorarem cada vez mais as mitzvot, ou se Deus nos livre, as pessoas olharam para a gente e aprenderam a fazer leniências, a não cumprir a Torá da maneira correta. Então isso também é levado em consideração no nosso julgamento de Rosh Hashanah. Outro ponto também, quando a pessoa se transforma num grande modelo, uma das mitzvot, talvez mais importantes e ao mesmo tempo mais difíceis de serem cumpridas da Torá, é a mitzvah de Oreach Toriach et Amitecha. Quando a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, é mitzvah da Torá de chamar a atenção dela, mostrar que ela está errando. Mas o passu continua, velot issa lavret, mais que a transgressão não recaia sobre você. Toma cuidado, não pode humilhar a pessoa em público. Você quer dar bronca, dá em particular, dá de uma maneira agradável.
Então, se a pessoa ficar chateada, se a pessoa se sentir humilhada, a gente está fazendo uma transgressão, não uma mitzvah. Agora, se a pessoa se transforma num modelo, se a pessoa tem um comportamento exemplar, ele vira uma pessoa que está dando uma bronca o tempo inteiro, sem humilhar os outros, sem chamar a atenção de ninguém. Por exemplo, alguém que é sabido que ele odeia Lashon Hará, ele não aguenta escutar pessoas falando mal dos outros. Então ninguém vai querer, olhando para ele, falar mal de uma outra pessoa. Todo mundo sabe que ele vai ficar bravo, que ele vai ficar chateado. Naturalmente as pessoas vão se cuidar quando estão perto dele. Então olha que incrível, a pessoa que se torna um modelo de bons atos, ele está automaticamente dando bronca nas pessoas, sem humilhar, sem ofender ninguém, e ele está ajudando as pessoas a se comportarem de uma maneira melhor. A gente pode aprender de uma história incrível o quanto a gente pode influenciar e a gente pode mudar a vida das pessoas com pequenos atos no dia a dia. Teve um Rav uma vez, da cidade de Holon, ele queria montar um kollel, ele foi se aconselhar com o Rav Shach, Zecher Tzadik Livracha, se ele abria, não abria, e onde era o melhor lugar. Então o Rav Shach falou, olha, eu acho que você tem que abrir, eu acho que você tem que fazer o seu kollel, mas eu vou te dar um conselho, faz num lugar muito movimentado, onde passem muitas pessoas, os alunos vão estar no kollel estudando até tarde da noite, as pessoas vão passar na rua, vão ver as luzes acesas, vão escutar as pessoas estudando e com isso vão receber uma boa influência. Assim esse Rav ele fez, ele escutou os ensinamentos do Rav Shach, ele abriu num lugar onde passava muita gente. Alguns meses depois da abertura desse kollel, um senhor, ele entrou no kollel, ele procurou o Rosh Kollel e falou, por favor, eu quero uma havruta para estudar Mishnayot. Então, o Rav, ele procurou alguém e esse senhor começou a vir todos os dias. Primeiro ele vinha sem kippah, começou a vir de kippah, começou a vir de tzitzit, começou a vir para as tefilot, até que ele começou a cumprir toda a Torá. Certa vez, o Rosh Kollel, ele resolveu perguntar para esse senhor o que te motivou a entrar aqui pela primeira vez e pedir uma havruta de Mishnayot. Por que você entrou aqui se você não cumpria a Torá e mitzvot? Então ele falou, olha, eu vou te contar uma história. Na guerra de 48 aqui em Israel, eu estava participando de uma missão especial. A gente precisava atacar a academia de polícia árabe. Era uma missão muito difícil, mas era essencial para a nossa vitória. E a gente tentou fazer um primeiro ataque, foi um desastre, eu perdi muitos amigos, infelizmente tivemos muitas baixas. A gente tentou fazer um segundo ataque, de novo desastroso, mais muitas mortes. Antes de tentar a terceira vez, tinha uma das pessoas do nosso grupo, ele era mais religioso, ele falou, olha, antes da gente fazer o terceiro ataque, vamos estudar um pouquinho de Mishnayot e Bezrat Hashem, a gente vai ter sucesso nesse ataque. E ele começou a ler Mishnayot em voz alta, a gente se sentou todo mundo em volta dele, e ele lia as Mishnayot com uma melodia tão bonita, com uma voz tão doce, que aquela música ficou na minha cabeça. E Baruch Hashem, quando a gente fez o terceiro ataque, a gente teve sucesso, e daquela vitória partiram outras vitórias, a gente conseguiu, Baruch Hashem, vencer aquela guerra. Por 50 anos, aquela melodia, ela ficou na minha cabeça. E um dia eu estava passando aqui na rua e eu escutei alguém aqui dentro estudando Mishnayot exatamente com aquela melodia que eu escutei aquele homem 50 anos atrás. E eu entrei e Baruch Hashem, eu nunca mais quero sair daqui de dentro. Olha que incrível, uma pessoa 15 minutos de estudo de Mishnayot, não só que contribuiu com certeza espiritualmente para a vitória naquela guerra, mas a diferença que fez na vida daquele senhor, 15 minutos de estudo de Torá. Então, qualquer ato que a gente faz, detalhes pequenos, a gente fazer Kiddush Hashem, santificar o nome de Deus, fazendo bons atos, sendo honesto, sendo pessoas agradáveis para todo mundo, sempre com um sorriso, a gente pode estar mudando a vida das pessoas. Shabbat Shalom.